Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Essa, se eu não estou enganado, é a quinta live que a gente faz aqui no Instituto, nesse período de quarentena. Nós tivemos uma espécie de trilogia falando a respeito do medo, da morte, onde eu estive aqui com o Antônio primeiro, depois com o Varela, ficou dividido em duas partes, né? A gente deu uma continuidade na semana seguinte, e uma live com o Mike, que ainda não foi postada. A segunda parte da live com o Varela foi postada hoje, então o pessoal já pode conferir depois, ficou bem interessante. A live que a gente fez com o Mike sobre a questão do medo, ela vai entrar em breve, está sendo editada. E a live de perguntas e respostas, que foi na semana passada com o Tomaso, deve entrar também aí nos próximos dias, assim que a gente conseguir editar tudinho. Hoje a gente ficou por sugestão aí do Matheus, a gente ficou de falar um pouquinho sobre a atenção, a faculdade da atenção na vida espiritual, tanto do ponto de vista da vida intelectual, de estudos, quanto do ponto de vista da vida de oração e os vários fenômenos envolvidos os quais dependem da atenção. Então a gente vai, de repente o Stoff acho que vai colocar algumas questões, fazer uns comentários e a gente vai desenvolvendo a conversa em cima disso. Eu tinha pensado para começar, porque começar falando direto assim do ponto onde a atenção entra ali na vida espiritual, talvez possa soar um pouco demais. E entender primeiro o que é atenção pode ser um bom ponto de partida. E eu me lembro de uma frase, até coloquei aqui, do professor Olavo, que ele diz que a atenção é a substância da identidade humana. Dominá-la segundo uma ordem de prioridades é dominar o destino até o extremo limite das nossas forças. Eu acho que é um bom ponto de partida, Sérgio, porque a atenção da forma simples, né? Como a gente experimenta o fenômeno da atenção e da distração, né? No dia a dia mesmo. Sim. Bem, a frase do Olavo ela não define a atenção, né? Ele não diz o que a atenção é, mas diz como que função ela ocupa na faculdade da inteligência. Então, do ponto de vista da inteligência, a atenção ocupa o lugar de matéria, de substância. Ou seja, ele é a base sobre a qual a inteligência vai funcionar para operar as suas intelecções, para perceber as formas. Mas isso não diz exatamente o que é a atenção. E dizer o que a atenção não é uma coisa muito fácil, mas a gente acaba sendo ajudado pela própria experiência. A nossa experiência da atenção ela é cotidiana, na verdade, ela é quase que ela é inata num certo sentido, porque todo ser que possui percepção, todo ser que possui alguma capacidade de perceber o mundo exterior, ou seja, da existência animal para cima, todos esses seres eles se movimentam e existem como que tendo a atenção por base. Perceber alguma coisa é colocar a sua atenção nessa coisa. Então, como nós somos não somente animais, mas o mais perfeito dos animais, nós temos uma experiência muito clara da atenção. Né? Seja porque nós nos distraímos, seja porque nós observamos os detalhes das coisas com uma certa capacidade que os animais talvez não tenham, seja porque nós temos uma capacidade reflexiva, uma capacidade de introspecção que os animais não possuem, de modo que a gente consegue quase que voltar a nossa atenção sobre ela mesma. Então, todos esses fenômenos que fazem com que a gente se distraia dentro de sala de aula, a gente se distraia na hora da missa, na hora da oração, né? Ou que faz com que a gente perca o fio da meada numa explicação, numa conversa, numa aula,
né? Ou que faz com que nós avaliemos os nossos próprios sentimentos, os nossos próprios pensamentos, que torna possível um exame de consciência. Todos esses fenômenos têm a atenção por substância. Então, a atenção não é somente a substância da inteligência. Ela é a substância de todo o aparato perceptivo que o ser humano tem. Ele coloca como substância da identidade humana, né? Sim. Ele tem duas frases onde ele usa a palavra substância para indicar o papel da atenção na vida humana. Uma frase é essa, onde ele diz que ele é a substância da identidade humana. Uma outra frase é quando ele diz que ele é a substância da inteligência humana. Uhum. Quando fala da inteligência, parece mais claro, mais evidente, assim. Mas da identidade humana, eu não consigo ver como que a identidade humana está subsistindo sobre a atenção, assim. E aqui depende da atenção, porque uma vida distraída também gera uma identidade, né? Na verdade, não. Uma vida distraída só tem a identidade da espécie. Não Sim. tem a identidade da pessoa. Uhum. A identidade da pessoa, ela é dada por uma vida refletida. É o que o Sócrates falava. Uma vida que não é refletida não merece ser vivida. E, na verdade, é isso que conduz o sujeito para o inferno, no final das contas. A vida dele já é desintegrada e somente a identidade biológica é que dá uma impressão de que ali tem uma pessoa. Mas, no fundo, aquela pessoa está materialmente dividida. Ela não existe, no final das contas. Então, a atenção ela é substância de todas as faculdades perceptivas, seja do sentido, seja da memória, seja da imaginação, seja da inteligência, como o próprio Olavo diz, e, consequentemente, ela é a substância da vida humana, da identidade humana, porque a identidade humana é dada pela pessoa, que é a forma que o próprio indivíduo dá para si mesmo a partir das decisões que ele toma inteligentemente. Uhum. Então, a pessoa depende das decisões que você toma inteligentemente, livremente. É isso que... Ele está atrasando na cadeia ali lógica, né? A decisão Isso. é identidade, mas a decisão depende da atenção. Logo, no fim das contas, a identidade humana da atenção, né? Então, mais diretamente, ela é a substância da inteligência, ou das faculdades perceptivas em geral. Mais indiretamente, como consequência, acaba sendo a substância da própria vida humana, porque o que define a vida humana é uma capacidade de atenção, ou seja, uma capacidade de intencionar as coisas, de focar nas coisas, que não existe em nenhum dos outros seres abaixo dele. Certo? A atenção de um anjo é superior à do homem, mas a atenção de um animal é inferior. Então, o que define o ser humano é essa capacidade extraordinária de focar nas coisas sob aspectos muito específicos que os outros seres não são capazes de focar. Dado isso, a própria personalidade humana, a própria vida humana, vai ter por substância, ainda que indiretamente, a própria atenção. Sim. Daí o fato de que onde você coloca a sua atenção, aí estará o seu tesouro. Sim. Certo? A gente poderia dizer isso, porque o coração, né, onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. O coração, ele, num certo sentido, é um símbolo da própria atenção. Sob certo aspecto, ele é um símbolo da própria atenção. Daí toda a ideia de você sondar o seu coração, vigiar, guardar o seu coração, para que as distrações não tomem de supetão as suas intenções mais profundas e conduzam a sua vida para direções contrárias àquela que Deus quer ou que você mesmo tomaria livremente. Mas antes da gente avançar, deixa eu só tentar descrever o que é a atenção. Tá? E é muito simples. A atenção é uma capacidade que nós temos de focar em determinados aspectos das coisas. As coisas que existem, sejam as coisas do mundo externo, sejam as coisas do mundo interno, ou seja, sejam os animais, as plantas, as nuvens, etc., sejam os pensamentos, os sentimentos, todas essas coisas que existem, elas possuem determinações.
Ou seja, elas possuem características. Elas possuem como que pontos fixos que dizem o que elas são, que fazem com que elas sejam o que elas são. Esses pontos fixos, essas características, nós chamamos em filosofia de determinações, determinações formais. No cotidiano, a gente chamaria de características. O que é a atenção? A atenção é a capacidade que os seres dotados de consciência possuem de focar em uma dessas determinações, ou até num conjunto delas, tá? Captando alguma unidade dessa determinação. Captando a unidade dessa determinação, ou a unidade de um conjunto de determinações. E a esse título é curioso notar que a palavra foco ela vem do latim focus. Tá me ouvindo? Deu uma travada. Eu que travei ou você? Eu não sei. Para mim foi você, para você deve ter sido eu. É. Agora você está me ouvindo, né? Você estava falando que a palavra atenção deriva, aliás, a palavra foco deriva da palavra focus. E aí tinha travado. Continua daí. E a palavra focus, ela significa fogo. 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 É algo que acende. Fogo. É algo que acende. Quando você foca em alguma coisa, ou seja, quando você repousa a sua atenção em alguma determinação, essa determinação cresce. Uhum. Ela como que casa com a sua consciência. É isso que o filósofo Edmundo Husserl vai chamar de intencionalidade da consciência. Ele vai dizer, toda consciência é consciência de alguma coisa. Não existe consciência puramente vazia, porque ela é sempre consciência de algo. Esse de algo é uma tensão da sua consciência na direção de uma determinação. Quando ela encontra essa determinação, ela repousa nessa determinação e essa determinação cresce. Agora, ela se torna mais nítida. Sim, só que me parece que esse repouso, a palavra repouso, talvez não seja a melhor, porque permanecer com esse foco em uma determinação formal parece gerar mais uma tensão do que um repouso. Tanto gera uma tensão que qualquer pessoa que tente focar em alguma coisa por muito tempo, em determinado momento ela fala, não, agora eu preciso parar e descansar. Quer dizer, como se ela estivesse realmente cansando, como se esse foco sugasse a energia. Então, não sei, a palavra repouso, talvez você esteja usando ela no sentido descritivo, mas no sentido experiencial da coisa, a atenção gera um desgastamento, uma... Então, mas aí é o seguinte, até o ponto em que qualquer distração consiga tirar a sua atenção. Quando você está mais focado, parece que as distrações exteriores, seja do corpo ou do lugar ou psíquicas, elas tiram muito pouco esse foco, esse fogo. Conforme você fica muito tempo nesse estado de permanência ali, numa determinação formal, parece que o seu fogo enfraquece e as interferências externas começam a sugar muito mais rápido esse seu fogo até o ponto que você cai numa distração, né? E você sai do repouso. O que antes era repouso, então, né? Então, a atenção colocada num objeto, o fenômeno da atenção é um fenômeno de repouso. Um fenômeno de repouso que acende o objeto no qual você está focado. Agora, como existem vários objetos em torno de você, como existem objetos internos que dificultam o trabalho da sua atenção, porque ela está focada, a sua atenção está sendo usada na digestão, está sendo usada no seu tato, que recebeu a picada de um mosquito, que está recebendo calor, está sendo usada nas suas pernas. Por mais que você não perceba, a nossa atenção é sugada pela nossa parte motora, pela nossa parte concupiscível, pela nossa parte vegetativa, inclusive, por uma série de fenômenos que ficam ali no limiar da consciência, fenômenos subconscientes,
tudo isso está sugando a sua atenção. E por isso você tem dificuldade de repousar por muito tempo num determinado objeto. Mas o mínimo de tempo que você consegue fixar a sua atenção naquele objeto é um repouso. O que cansa é você ter que, a cada vez que a sua atenção sai, reconduzi-la ao objeto do repouso. Esse processo de sair e reconduzir é um processo que é exercido pela sua vontade. Uhum. É a sua vontade que vai como que ordenar essas várias forças que estão em jogo. Ela vai puxar a rédea da carroça e vai sossegar alguns impulsos para que o impulso da atenção que você está usando na ocasião, vamos supor que seja a atenção da inteligência ou da visão, para que a sua energia de atenção seja otimizada para esse objetivo específico. Esse processo de usar a vontade para retomar o foco da sua atenção é que é cansativo. Ele é cansativo, mas ele é cansativo. Ele é cansativo, mas ele também ele se torna dócil com o hábito. Então existe o treino da atenção. Se você vai fazendo isso com uma certa constância, tá? Sempre de uma maneira que esse cansaço não seja prejudicial, porque a sua atenção pode ser danificada por um esforço excessivo. Então você vai ter que encontrar uma mediana um eixo no qual você possa forçar a sua atenção até um ponto em que essa força exercida sobre ela não seja destrutiva. Se você faz isso habitualmente, a sua capacidade de repouso vai ampliando. Uhum. Quer dizer, quando você está fazendo algo que está exigindo a sua atenção, mas você quer fazer exatamente aquilo que você está fazendo, quer dizer, o seu foco está perfeito, não há nenhuma outra coisa movendo a sua vontade para outros lados e paixões e etc. É como se fosse um repouso, né? Era isso que você estava falando. Eu me lembrei... É um repouso. É um repouso. Eu me lembrei... Você pensa no seguinte, você pensa que você está dentro de casa cheio de distrações, não consegue fazer nada. Sabe aquela experiência? Tem um monte de coisa para fazer, mas você não consegue se concentrar. Então você senta e fica ali. É aí que a televisão faz um mal danado, porque a televisão, os comerciais e as cenas dos programas de televisão são calculadas em tempos mínimos para que não permita o cansaço da sua atenção. Então, quando a sua atenção vai começar a ficar cansada de se focar no objeto, a cena muda, o enredo muda, a propaganda, o comercial muda. Então, os psicólogos que estão por trás dessas produções televisivas, eles calculam a média da capacidade de atenção da população e realizam os programas, os comerciais, de acordo com essa média, justamente para que não canse. E mais ainda, se cansa, você tem o controle remoto para poder trocar. Então, a televisão ela vai entrar justamente naquele momento em que você está dentro de casa e não consegue focar a sua atenção em muita coisa. Então, você vai lá e relaxa, porque são te oferecidos pequenos repousos que vão sendo trocados antes que a sua atenção se canse. Agora só para responder a questão que você colocou. Nesse momento em que você está com a sua atenção impotente e não consegue colocá-la ou focá-la em nenhum dos objetos que você deveria, se entra um assaltante na sua casa com uma arma na mão e rende todo mundo, a sua atenção vai ficar repousada naquele fato ali instantaneamente, sem distração nenhuma. Uhum. Você não vai ter distração nenhuma. Sim. Então, quer dizer, o problema todo é o seguinte, foram as condições externas que produziram esse foco e esse repouso extremo na sua atenção. Não foi um esforço seu. Toda a dificuldade é você conseguir estabelecer o controle da sua atenção e, como diz a frase do Olavo, hierarquizar
os pontos e as determinações nas quais ela vai ficar a maior parte do dia e da sua vida, sobre as quais ela vai ficar a maior parte do tempo do dia e da sua vida. Né? Uhum. É porque agora seria bom se distinguir esse repouso aparente que a televisão dá, com os comerciais e as cenas entrecortadas, porque isso parece contradizer ao repouso da atenção. O repouso da atenção é um repouso unificado, né? Um repouso contínuo. E aquilo que a televisão dá é como que um relaxamento entrecortado e picotado em várias partes. Por que essas duas coisas estão dando um certo repouso? Mas antes de você responder, eu me lembrei quando você botou essa palavra repouso para atenção, que o padre Narciso Irala, ele fala que Napoleão, se eu não me engano, lia ou fazia coisas absurdas, assim, 13, 14, 15 horas por dia, e tinha pequenos momentos apenas de descanso. Porque, segundo, não sei como ele chegou a esse dado biográfico do Napoleão, mas o Narciso Irala tem um livro que é Controle Cerebral e Emocional, que ele fala que, na verdade, se a gente conseguisse manter a nossa atenção firme e, ao trocar de atividade, quer dizer, trocasse da atenção para o relaxamento, a gente trocasse totalmente, né? Não assim, eu tô saindo do trabalho, mas você vai para casa estressado com o trabalho e de repente você fica estressado com o trabalho até o dia seguinte. Quer dizer, não houve exatamente uma troca da atenção do trabalho para um relaxamento em casa. Ele fala, se você conseguisse fazer uma troca imediata ou o mais rápido possível, você conseguiria se concentrar, você conseguiria ter uma atenção que duraria por horas e horas e horas e horas e você não se cansaria. E aí ele citou a questão do Napoleão, que às vezes lia 14, ficava 15 horas por dia em atividade e descansava pouquíssimo. Assim. Ele diz que, nesse caso, era uma atenção muito unificada. Aí eu deixei a questão dos dois repousos diferentes, né? O repouso da atenção como um repouso verdadeiro e o repouso entrecortado da televisão, como você tinha citado. O repouso da televisão, na verdade, ele é descontínuo, como você disse. É uma ilusão de repouso, porque ele é uma sequência de pequenos repousos. Né? Então, na verdade, o efeito que isso vai produzir na sua atenção é um efeito vicioso. A sua atenção vai ficar fragmentada. Por exemplo, por que as pessoas hoje não conseguem pegar um livro e ler do começo ao fim? Uhum. Por que elas começam a ler uma página, chega no meio da página, elas têm que voltar para o começo? Por que quando elas leem 2, 3 páginas, elas fecham o livro, vão fazer uma outra coisa para depois voltar? Porque a atenção das pessoas de hoje, por efeito em grande parte da televisão, talvez em sua maior parte da televisão, já é uma atenção fragmentada. Ela ficou viciada em ter uma troca de objeto a cada vez que ela não conseguia se manter focada em um só. Ou até mesmo antes dela sentir o cansaço sim. de estar focado no objeto, você já oferece um outro objeto para ela. Como se fosse uma batata quente. E você vai passando de um ponto para o outro para impedir que ela queime a sua mão. Uhum. Então, isso, na verdade, o que isso faz é impedir que a sua atenção, vedar para a sua atenção a oportunidade de crescimento. Olha só que curioso. Como ela não se cansa num objeto, ela nem percebe que ela pode fazer um esforço para permanecer mais naquilo e ampliar o seu poder de foco. Antes mesmo dela cansar, você já oferece um outro, oferece um outro, oferece um outro. Então você tem uma série de repousos picotados, né, que dão a ilusão de que você está concentrado, porque você olha um sujeito na frente da televisão, parece que ele está maximamente concentrado. Mas ele não está concentrado. Tá? Ele está num estado completamente servil, no qual a atenção dele está em posse dos publicitários. Sim. Na mão de outras pessoas. Eu não cheguei a ler o final da frase. No começo eu li a frase, mas não cheguei a ler o final porque eu achei que não cabia. Mas acabou que o assunto foi para essa direção, né? Vou ler a frase de novo e acrescentar o final que eu tinha deixado de fora. Ele fala: a atenção é a substância da identidade humana,
Dominá-la segundo uma ordem de prioridades é dominar o destino até o extremo limite das nossas forças. A principal função da mídia é impedir que isso aconteça. Olha só, a principal função da mídia é impedir que a nossa atenção fique na nossa mão, né? Na nossa posse. Exatamente. A mídia, se você fizer categoricamente, pegar ali um programa de 15 minutos, 20 minutos da mídia, um bloco de um programa, e você, ou melhor, pegar uma sessão de comerciais, você consegue listar para qual parte da alma cada comercial está falando, ou até cada momento de cada comercial está falando. Então, eles vão estar, num determinado momento, falando com o seu apetite compulsível, num determinado momento, falando com o seu apetite irascível, e falando com as várias paixões de cada um desses apetites, às vezes falando com a sua imaginação, às vezes falando até com a sua inteligência. Mas tudo isso no intuito de te fragmentar. No intuito de impedir que a sua atenção seja utilizada de modo ativo. Mas que, pelo contrário, ela se entregue passivamente à intenção que está por trás daquele comercial, ou daquela sequência de comerciais. Então, sim, no final das contas, o que você vai colher ali é o repouso do sujeito que não tem atenção nenhuma. Porque o sujeito completamente desatento, ele também está em repouso. Mas ele está em repouso justamente porque ele não tem atenção nenhuma. É um repouso interior. É a tensão entre uma coisa e outra que te tira do repouso, né? O repouso absoluto da atenção existe, mas a desatenção total também é uma espécie de repouso. Também é uma espécie de repouso, só que é um repouso inferior. Sim. Porque não é o repouso no sentido de que a sua inteligência está ordenando as suas faculdades inferiores e tomando elas sob o seu governo. Na verdade, a sua inteligência já foi afundada, a sua inteligência afundou no abismo das outras faculdades, que, por sua vez, afundaram no abismo da faculdade motora. Da faculdade motora, que é a mais inferior que tem. Então, assim, o sujeito vê televisão do mesmo jeito que ele fica batendo a mão, batendo o pé no chão, quando ele está nervoso. Está entendendo? Esse sujeito, num certo sentido, ele também está em repouso, mas é o repouso dos animais. Não é o repouso propriamente humano. Agora, você comentou desse repouso da atenção nas faculdades motoras e me veio à mente todos aqueles ensinamentos e doutrinas de falsos mestres espirituais, onde eles querem dizer que a atenção na sua ação mais imediata, eu sei que isso também pode ser usado como um exercício de doutrinar a atenção e tudo mais, mas eles colocam como se o repouso perfeito da atenção nas suas atividades mais simples fosse uma espécie de iluminação, fosse uma espécie de nirvana. Talvez esse repouso total da atenção de modo invertido, vamos dizer assim, da desatenção, começa a aparecer para o sujeito como uma espécie de elevação espiritual. Talvez um espelho da elevação espiritual verdadeira, porque a elevação espiritual verdadeira precisaria primeiro da ascese prática e guiada pela sua inteligência e pela sua vontade, e não uma imersão da sua inteligência nos apetites mais baixos e descendo até o nível motor, né? De modo que você vê lá no Wild Wild Country as pessoas servis, né? Andando de um lado para o outro como se estivessem no paraíso, como se estivessem realmente atingido a atenção plena, quando na verdade a atenção dela se tornou simplesmente motora, ou talvez nem isso, não sei. Como que você descreveria essa aparente elevação espiritual com a atenção no seu sentido mais baixo, no seu sentido inferior, né? Esse espelho. Então, isso acontece porque
tudo que é inferior é uma imagem do que é superior. Então, do mesmo jeito que a relação sexual, o orgasmo, é uma imagem do amor, são dois tipos de uniões. Ó. Uma união corpórea e uma união psíquica, por assim dizer. Mas a união corpórea do orgasmo é uma imagem da união mais elevada das duas almas, que a gente chama de amor. Então, você sempre pode tomar o inferior, se ele é um símbolo do superior, ele tem algo de semelhante. Existe uma zona de interseção onde um esbarra no outro, onde um toca no outro. Você pode usar essa zona para fazer o sujeito tomar o inferior pelo superior. É o famoso gato por lebre. O pelo é parecido. O pelo é parecido, o restante é diferente. Mas se você for pelo pelo, se você botar a atenção do cara no pelo, você vende para ele gato como se fosse coelho. Sim. Então, isso acontece por quê? Porque existe uma série de efeitos que você pode tirar, pode produzir na atenção humana por meio, por exemplo, de esforço físico. Então, o Osho fazia muito isso. Você bota o pessoal para gritar. Isso. O pessoal vai ficar gritando durante lá, sei lá, 15 minutos gritando. Daqui a pouco ele dá um sinal, fica todo mundo em silêncio. Você imagina, é como se um assaltante entrasse na sua casa agora. O assaltante vai ser o silêncio. Entendeu? O silêncio ele vai vir, tá, de supetão e ele vai emergir das profundezas. Ele estava totalmente escondido por conta da gritaria. A gritaria sobe assim, como montanhas. O silêncio vai descendo como vales. Quando você para de gritar, o silêncio sobe como montanha e a gritaria desce como vale. Se naquele momento você diz que aquele silêncio experimentado é o nirvana, sei lá, é uma iluminação súbita, tá? É o próprio Deus que está ali subjacente a tudo, tá? O sujeito pode acreditar nisso. Sim. Ele pode, e esse tipo de experiência ele vai ter nas relações sexuais conduzidas de formas específicas. Ele pode ter isso. Ele pode ter isso com drogas. Ele pode ter isso com música. Ele pode ter isso com hipnose. A hipnose pode produzir isso. Agora, isso não quer dizer que a utilização desses elementos em práticas espirituais seja sempre maléfica. Porque nos mosteiros, muitas vezes, se usa elementos dessa natureza para que você capte não o elemento inferior, mas o elemento superior. Só para dar um exemplo, os budistas tibetanos têm uma espécie de tigela, que é um sino, onde eles vão lá e tocam aquele sino. E você bota a sua atenção auditiva naquele som. O som se prolonga durante muito tempo. E ele vai ficando rarefeito muito lentamente. Então ele se prolonga muito e a diminuição dele é muito lenta. E você coloca a sua atenção nele, ele quase que vai puxando automaticamente a sua atenção auditiva. Até que chega um certo momento que, sem você perceber, ele para. E você não sabe direito se ele parou ou não. Eles usam isso para que, naquele momento ali, você consiga perceber o que eles chamam de natureza livre, a raiz das consciências, o absoluto sob certo aspecto. Então, veja bem, é muito parecido com o que o Osho faz. Certo? Só que não mexe com seus apetites concupiscíveis, não mexe com seus apetites irascíveis, tá? Não cria uma desordem corpórea, como adolescentes no Woodstock, que é uma que o Osho fazia ali. O que o Osho fazia era um Woodstock, só que, ao invés de ter sido elaborado espontaneamente por malucos, ele era elaborado deliberadamente por um bruxo. E então, nem tinha ali ainda tocando uma guitarra, né? Pois é. Então era uma coisa muito mais bem conduzida, o que fazia com que fosse muito mais maléfico. Sim. Já que a intenção última era... Mas então, a utilização desses elementos sensíveis e motores como prática ascética para otimizar a sua atenção, ela pode ser benéfica, vai depender em função do que você está utilizando isso. Na verdade, todas as regras de etiqueta, todas as regras de cortesia,
tem como uma de suas funções, tá? Além da função social, de manter uma ordem, ela tem como uma das suas funções otimizar a sua atenção. Então, no momento em que você você está sentado numa mesa, e se chega uma pessoa para te cumprimentar, você levanta da mesa. Você precisa ter atenção para fazer isso. E se você faz isso e começa a fazer isso, a sua atenção se torna mais viva. Sim. Se é você que está chegando, tá? E quem está sentado é uma mulher, e ela, porventura, se levanta para te cumprimentar, você deve dizer a ela, não, pode ficar sentado. Tudo isso exige atenção. A maneira de você manipular os talheres, a maneira de você cumprimentar, apresentar as pessoas. Por exemplo, nós apresentamos as pessoas sem distinguir o grau de autoridade e de dignidade de uma em relação à outra. Imagine se eu vou apresentar você ao professor Olavo. Certo? Existe uma diferença entre eu falar assim, Mateus, esse aqui é o professor Olavo, e eu falar, professor Olavo, eu te apresento aqui o Mateus. Tem uma diferença nesses dois tipos de apresentação que deriva da dignidade das duas pessoas. Então, em todas as culturas, vocês têm regras de cortesia e de etiquetas que, em última instância, têm a finalidade de transformar a sociedade numa espécie de mosteiro, onde a sua atenção se dispersa ao mínimo possível. Uhum. Porque ela vai saltando de um aspecto, de uma determinação para outra, de forma consciente e lúcida. Isso favorece a integridade humana, favorece a vida humana, já que, como você colocou no começo, a substância da própria identidade humana é a atenção. Sim. Quem faz artes marciais sabe disso. Nas artes marciais você tem que ter um nível de atenção, não só do ponto de vista da luta, mas do ponto de vista da sua relação com o mestre. Uhum. Você sentou numa mesa para comer com o mestre, enquanto o mestre não der a primeira garfada, você não pode comer. Enquanto ele não se sentar, você não pode sentar. Enquanto ele não se levantar, você não pode se levantar. Sim. E errando, então, o sacerdote entrou no altar, todo mundo se levanta. Tudo isso a própria liturgia, se você observar, ela é um conjunto de determinações que tem como uma das suas finalidades otimizar o uso da sua atenção. Sim, na liturgia fica muito claro isso. E como a gente tinha colocado até no título, né, que serviria também para o papel na vida espiritual, eu acho que seria importante também tocar no ponto da oração, a atenção na oração. E de uma forma breve, você vai poder falar melhor. Aliás, você já até chegou a comentar que a oração, a atenção, quando ela está dispersa, quer dizer, lutando entre focar em uma coisa e negar as distrações, em não ser levada pelas distrações, nisso consiste a tensão e o cansaço. Essa tensão e esse cansaço, quando eles estão existindo simultaneamente, a sua oração vocal, a meditação também, mas a oração vocal, você perde o deleite dessa oração. E como é que você poderia, por exemplo, na meditação, como é que ocorre, como é que se dá esse fenômeno, naquele momento em que as distrações exteriores já não sugam a sua atenção mais? O que é que aconteceu que a sua atenção se fixou tão perfeitamente no objeto e você como que anda por ele? E mesmo que outras vozes apareçam, elas não são suficientes mais de te tirar daquele caminho, daquele percurso que você criou com a oração discursiva, né? Conforme você vai abrindo ali uma verdade revelada, seja lá o que for, o que você está meditando. Um livro qualquer, não precisa ser necessariamente para entender esse exemplo no campo da oração, apesar de que vai servir perfeitamente a explicação para ampliar a nossa força de oração, tanto vocal quanto meditativa. A partir daí já começa a depender um pouco menos da atenção, mas parece que até o 4º grau ainda tem uma dependência muito grande de algum esforço, né? Ainda tem algum esforço ascético ali envolvido,
mas nesses primeiros 2 graus, a dificuldade de manter a atenção parece ser a maior dificuldade dos que estão começando, dos que estão tentando levar uma vida séria de oração diária. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que ocorre esse fenômeno naquele momento em que a sua atenção se fixa de tal maneira que o deleite aparece. E aí fica melhor rezar do que fazer as outras coisas. Esse deleite aí é o que o São João Clímaco chama de rapto. É uma espécie de rapto. A sua atenção ela é como que raptada por uma outra coisa, por um objeto específico, de modo que ela, sem esforço, está atraída ali. Mais ou menos como acontece quando entra um assaltante na sua casa ou quando você vê uma mulher muito bonita. Você vê que... veja bem, num certo sentido, não existe falta de atenção. Quando o professor diz que o aluno não está prestando atenção, ele está querendo dizer que o aluno está prestando atenção em outra coisa. Em outra coisa. Então, num certo sentido, toda distração é um rapto da sua atenção por algum objeto que talvez não seja o mais nobre, o mais importante naquele momento. Então, todo o ajuste consiste em você educar sua atenção para que ela seja atraída pelo objeto mais nobre, mais importante naquele momento. Porque ela já é atraída naturalmente pelas coisas. Só que ela a escala de importância, é isso que o Olavo quer dizer quando ele fala da hierarquia, a escala de importância é que está bagunçada, está desordenada. Então você vai precisar educar a sua atenção para que ela se deixe ser atraída e raptada pelos objetos que correspondem à dignidade da sua natureza, da natureza humana. Então, de todo modo, o que faz a sua atenção se fixar em algo, repousar nesse algo, sem que você precise fazer esforço, é que ela foi raptada por esse algo. Ou seja, esse algo tem algum bem ali, algum bem a oferecer. Jorra desse objeto uma fonte de ser, uma fonte de presença, que naquele momento foi captada, foi ajustado, se encaixou na sua atenção. E a sua atenção fica ali como que bebendo, como alguém que está com sede e encontrou uma fonte e está bebendo daquela fonte. Nem sempre a água que a gente encontra é uma água potável. E toda a educação da atenção vai ser de você ajustar isso. E quando você vai rezar, o que acontece? No geral, você vai sentir, a sua atenção vai se focar muito mais espontaneamente, por exemplo, na sua fome. Você está doido para comer. Depois da oração, você vai comer. Você pediu comida, a comida está chegando depois da oração. Você está pensando naquilo. Ou você está com raiva de uma pessoa, ou preocupado com o seu emprego, né? Ou a sua coluna está doendo. Essas coisas elas vão puxar a sua atenção muito mais. O seu esforço vai ser de, naquele momento, sacrificar essas coisas que te colocam muito mais em repouso e que te dão mais prazer naquele momento. Tá? Por mais que seja uma dor na coluna, se preocupar com ela naquele momento é mais prazeroso do que não se preocupar com ela. Porque se preocupar com ela é o primeiro passo para você parar de sentir aquela dor e mudar de posição. Então, você vai ter que... o cansaço vem porque a sua vontade vai ter que fazer esse deslocamento. Tá? E o objeto para o qual você quer direcionar a sua atenção, no momento da oração, no caso Deus, é um objeto que você não vê. Ele não aparece para você. Ele não se manifesta para você. Então, no geral, no começo, você nem sabe se ele existe direito. Então, como é que pode acontecer algum rapto ali? Não vai ter rapto, não vai ter, a sua atenção não vai ficar fixada nele. Não vai ficar fixada nele por duas razões. Primeiro, porque ele é um objeto que te transcende. E tudo aquilo que nos transcende é meio invisível. Você nem sabe se existe direito. E por te transcender, ele não te transmite nenhum deleite, a princípio. Então, é como que tirar a sua atenção. É quase que como um simples esforço de não deixar a sua atenção ficar focada nas coisas boas, que geralmente ela fica durante o dia. E, ao invés disso, focá-la no nada, numa espécie de nada.
né, numa nuvem do não saber, como disse lá o monge que escreveu aquele livro chamado justamente A Nuvem do Não Saber. É uma nuvem, é uma névoa, né, que você não sabe direito o que é aquilo. Então, de fato, na oração vocal e na meditação, no começo não há deleite. Não há deleite. Deu uma paradinha aqui. Não sei se você está me ouvindo ainda. Sim, voltou. No começo não há deleite por essa razão. O objeto, ele é meio invisível. O objeto não está presente direito. Na medida em que você insiste, a graça divina começa a vir. Então aí já envolve um elemento que não pode ser explicado por mecanismos puramente psicológicos. Envolve um elemento sobrenatural, é a graça. Então veja só, num certo sentido é impossível a gente colocar a nossa atenção em Deus, porque ele não é um objeto. Porque ele é a nuvem do não saber, foi ali que parou. Sim, então num certo sentido a gente não pode colocar a nossa atenção em Deus, porque Deus é uma coisa que está em todo lugar e não está em lugar nenhum. Ele é transcendente, ele não é uma coisa. Nós estamos dentro dele. Então, num certo sentido, é Deus que tem que colocar a sua atenção em nós. É ele que mostra a sua face para nós. Não somos nós que mostramos a nossa face para ele. Então, com a oração vocal, e e realmente a oração vocal é cansativa no começo, com a oração vocal, a graça vai vindo, porque o ato de fé traz a graça. Aí já é um mecanismo sobrenatural, não simplesmente psicológico. Essa graça é que, aos poucos, vai fixando a sua atenção em Deus. Porque Deus vai produzindo na sua alma, a graça vai produzindo na sua alma alguns afetos por esse objeto que, a princípio, é invisível. Então você começa a ter os famosos deleites produzidos pela oração. Esses deleites, como são deleites, vão fazer a sua atenção ficar presa naquele objeto. No começo, você continua sentindo o seu corpo, o seu pensamento continua até distraído, tá? Só que por trás das distrações você percebe que tem algo, um núcleo da sua consciência que está fixada lá e não sai de lá. E que não é por esforço seu, é por devoção, é por uma prontidão da alma dada pela própria graça, gerada pela própria graça. Então, é curioso, porque você pode até fazer o esforço de sair. Às vezes a sua vontade quer sair porque você tem que fazer outra coisa. Mas um elemento permanece fixado lá e você fala assim, eu preciso sair, mas eu não quero sair. E, inclusive, os santos dizem que sair nesse momento não é uma boa coisa. Continue. A não ser que seja muito urgente o que você precisa saber e vai te colocar em pecado mortal, se você não fizer. Num segundo momento, as suas faculdades, a inteligência, o entendimento e a vontade param de ser afetadas por coisas externas. E elas se interiorizam. Elas continuam ainda vivas, elas continuam em atividade, mas elas estão como que presas dentro da sua alma, da sua subjetividade. Elas não são mais atraídas ou elas não se preocupam mais com coisas externas. Então, isso não é ainda o silêncio das faculdades, mas é um recolhimento das faculdades humanas. Então, veja bem, o deleite é tão grande que a sua atenção ela se fixa em Deus, por mais obscuro que Deus seja ainda nesse momento, ela se fixa em Deus de tal modo que as suas faculdades elas se interiorizam e elas não são mais afetadas pelos estímulos externos. No terceiro momento, essas faculdades, uma por uma, começam a ser silenciadas. Então, assim, a sua inteligência para. Você não pensa mais em nada. Acabou. Não é que você não se distrai. Não é que os seus pensamentos perdem a força sobre você, sobre a sua atenção. É que os pensamentos somem. Mais adiante, a sua vontade some. E mais adiante ainda, você para de sentir o seu corpo. Porque até então você ainda estava sentindo o frio, o calor, o joelho no chão. Em última instância... Agora,
como a sua atenção os próprios fica sentidos aqui, né? externos são... Como é? A conexão ficou ruim, eu não estou te ouvindo. Fala de novo. Porque no começo você estava falando que até a nossa parte vegetativa suga a nossa atenção, certo? Bom, Sim, conforme você está falando, a, a escada dos graus de oração vai liberando a sua atenção, né? Porque tá liberando. de um para o outro, você vai cada vez mais tendo uma atenção perfeita, porque até o ponto de não sentir o corpo, quer dizer, nem a sua digestão agora vai estar atenção, por mínimo que seja. Exatamente. É isso que faz o sujeito conseguir ficar sem comer muito tempo, sem dormir muito tempo. Porque Uhum. essa atenção ela vai sendo libertada na medida em que o objeto vai aparecendo. É na medida em que o objeto vai aparecendo e o bem que vem desse objeto exerce uma força tão grande sobre a sua atenção que ela é completamente absorvida lá. Ela é completamente absorvida lá. Agora, veja bem, isso tudo é um efeito da graça. É a graça que está exercendo, é Deus que está colocando a atenção dele sobre a sua. E a sua, como uma gota mergulhada no oceano, está como que encontrando a sua própria natureza, num certo sentido. Agora, existem mecanismos psicológicos pelos quais você também pode tornar a sua atenção mais fixa em Deus. A própria meditação é isso. A meditação, o que é? Ela começa com uma leitura e ela é como que um trafegar do pensamento sobre essa leitura, sobre os elementos que você colheu na leitura, no intuito de que seja gerado na sua alma alguns afetos. Então pode ser gerado medo de Deus, se você meditou sobre o inferno. Pode ser gerado amor a Deus, se você meditou sobre a misericórdia divina, sobre como ele é bom. Pode ser gerado esperança, se você meditou na presença constante de Deus na providência divina ao longo da história. E esses sentimentos que a meditação faz gerar na sua alma, eles também podem fixar sua atenção por mais tempo em Deus. Mas essa fixação sempre vai ser descontínua. Daí a necessidade de você retornar a uma leitura, retornar à meditação, para que esse estímulo que você está dando para a sua atenção mantenha ela viva até o momento em que Deus venha e rapte a sua atenção como que instantaneamente. Né? Então, você está me ouvindo? Você está me ouvindo, não? Se alguém puder dar um sinal aí, se Eu tô te ouvindo. está todo mundo ouvindo, o áudio do Stoffel está muito travado para mim. Mas pode continuar, Sérgio. Já está acabando, eu acho. Falta 3 minutos. Falta pouco tempo. De todo modo, então existem duas maneiras de você fixar a sua atenção sem esforço. Uma é pela graça divina, que é o objetivo da oração, que é a melhor de todas. A outra é por um esforço psicológico que vem pela meditação. A meditação ela vai estimular afetos em você, e o afeto tem o poder de fixar a sua atenção no objeto. O amor, o enamoramento, o medo, essas coisas fixam a atenção. Então, por mecanismos psicológicos específicos, que são as várias técnicas de oração, de meditação, você pode fixar a sua atenção no primeiro momento. Aliás, essa é a diferença da oração de recolhimento para a oração de recolhimento infuso. A oração de recolhimento, ela é uma fixação da atenção por esforço humano, por um esforço meditativo. A oração de recolhimento infuso já é um rapto da sua atenção por efeito da graça divina. Já é Deus que tomou a sua atenção. São João Clímaco distinguia a oração em 3 graus. Ele dizia: o primeiro grau da oração é quando você faz um esforço para botar atenção nas palavras que você pronuncia.
O segundo grau da oração é quando você faz um esforço para botar a sua atenção no conteúdo das palavras. E o terceiro grau é quando Deus rapta a sua atenção para ele. Então, você tem aí, num certo sentido, a oração vocal, a oração meditativa e a oração contemplativa. A gente poderia distinguir assim. Oração vocal, oração meditativa e a oração contemplativa. Oração infusa, nós poderíamos dizer também. O que corresponde àquilo que Cristo diz. Buscai e encontrareis. Como é que é? Pedi e recebereis. Buscai e encontrareis. Batei e será aberto. Então, quando você pede, é oração vocal. É um esforço. É você que manda na sua língua. Quando você busca, é a meditação. Você está caminhando, você está vasculhando as articulações do texto das Escrituras.